paz, queridos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. E definitivamente não há ninguém como Jesus. Podem tentar compará-lo com alguém, mas definitivamente não há ninguém como Jesus. E é por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós levamos esse nome de cristãos. Não é por causa de um sistema religioso, porque por uma cultura ocidental, mas nós recebemos esse nome por causa dele, porque nós seguimos a ele, porque nós queremos nos parecer com ele, porque ele é o alvo da nossa fé, ele é o autor e consumador da nossa fé. Você vê, tem muitos rótulos por aí, né? Talvez alguém quer falar de posição política, eu sou do partido A ou B. Quando alguém está falando de trabalho, eu sou essa profissão ou aquela. Esporte, eu torço por Chapecoense, não, eu sou do marinheiro de Itajaí, né? E a gente tem esses rótulos que nos definem como seres humanos. E é lógico que religião acaba entrando. O cara fala, eu sou cristão, eu sou espírita, budista, seja o que for. Mas para nós, querido, o cristianismo é muito mais do que uma religião. Para nós, cristianismo é muito mais do que um conjunto de ideias sobre Deus. Para nós, cristianismo é a essência de quem nós somos. Porque por causa de Cristo, porque nós vamos atrás dele, nós queremos saber dele, nós queremos ele para a nossa vida. E a Bíblia é recheada de títulos e ensinamentos sobre quem é Jesus. Eu quero passar um bom foguete aqui com você, até a gente entrar no nosso texto base em João. Se você olhar o texto bíblico em Gênesis, querido, ele é o descendente da mulher que pisou na cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual que livra o povo da morte. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é representado pela serpente que é levantada para livrar do veneno da cobra. Em Deuteronômio, ele é a maldição em nosso lugar. Em Josué, ele é o conquistador. Em Juízes, ele é o libertador das injustiças. Em Ruth, ele é aquele que redime. Em Samuel, ele é o descendente de Davi. Em Reis, ele é o rei de Israel. Em Crônicas, ele é da linhagem de Judá. Em Esdras, ele é o escriba proclamando a liberdade. Em Neemias, ele é o reconciliador, o reconstrutor. Em Esther, ele é o protetor do seu povo. Em Jó, ele é aquele que foi acusado injustamente. Nos Salmos, ele é o pastor e nada te faltará. Nos Provérbios de Eclesiastes, ele é a sabedoria. Em Cantares, ele é o amado. Em Isaías, ele é o servo sofredor, o Emanuel, o Deus forte, o príncipe da paz. Em Jeremias e Lamentações, ele é a nossa justiça. Em Ezequiel, ele é o filho do homem. Em Daniel, é aquele que vem sobre as nuvens do céu. Em Oséias, ele é o fiel esposo. Em Joel, ele é o doador do Espírito Santo. Em Amós, ele faz justiça ao oprimido. Em Obadias, ele julga os malfeitores. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é aquele que lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Em Naum, ele proclama a futura paz mundial. Em Abacuque, ele detona a injustiça. Em Sofonias, ele é o restaurador do remanescente. Em Ageu, ele é o restaurador da adoração. Em Zacarias, ele é que foi perfurado. Em Malaquias, ele é o filho da justiça. Em Mateus, ele é o Messias. Em Marcos, ele é o servo sofredor. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é o Senhor ascendido no céu. Em Romanos, ele é a justiça de Deus. Em Coríntios, ele é o último Adão. Em Gálatas, ele é o libertador da lei. Em Efésios, ele é a riqueza insondável de Deus. Em Filipenses, ele é a nossa alegria. Em Colossenses, ele é a plenitude de Deus. Em Tessalonicenses, ele é o rei que está voltando. Em Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é o fundamento da nossa fé. Em Filemão, ele é o pacificador. Em Hebreus, ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Em Tiago, ele é o grande médico. Em Pedro, ele é o supremo pastor. Em João, ele é o Deus encarnado e fonte de toda a verdade. Em Judas, ele é o Deus nosso Salvador. Em Apocalipse, ele é o Rei dos Reis. Começamos a arranhar a sua superfície de quem é Jesus. O texto é rico de quem é Jesus. Quando eu sou cristão, eu não sou cristão por causa de um monte de ideias. Eu sou cristão por causa de Cristo. Porque Ele é esse ser maravilhoso que me amou e que se entregou na cruz por mim, mesmo eu sendo um pecador do jeito que eu sou. E de todos os títulos que você pode achar nas Escrituras, Ele mesmo se dá alguns títulos. E no Evangelho de João a gente tem 7 grandes eu sou, onde Jesus diz eu sou 7 vezes. E eu quero destacar nessa noite um que está em João capítulo 10, abre comigo, onde ele diz eu sou o bom pastor. E eu quero ver com você nessa noite uma relação que Jesus diz
de ele ser o bom pastor e a relação com as suas ovelhas, que sou eu e você. Qual é a relação que existe quando Jesus se apresenta como o bom pastor? João capítulo 10, abre lá comigo, versos 27 e 28. João 10, 27 e 28. Diz assim então a Sagrada Escritura: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Querido, Jesus é esse Deus maravilhoso, e ele começa a falar no 27 um pouco dessa relação. Eu vou ter como base o 27 e 28, e vou passear um pouco nos versos do capítulo 10, né, do verso 1 em diante. Vou fazer um ida e volta, tá bom? Mas o 27 e 28 é onde nós vamos ficar mais. E ele vem falando assim que as minhas ovelhas, ele começa dizendo dessa forma, porque pastor automaticamente precisa das suas ovelhas, não é? E ele fala as minhas ovelhas. Verso 27, ouvem a minha voz, eu as conheço. Eu quero começar pensando nesse pastor, ele se nomeia dessa forma. Ninguém olhou para ele e falou assim: olha, Jesus é um bom pastor. Ele fala, eu sou o bom pastor. E ele começa falando desse título que ele tem, falando assim, as minhas ovelhas. E as ovelhas, que eles algo que nós temos que começar a meditar. Existem ovelhas que são dele. Existem ovelhas que são exclusivamente de Jesus. Existem ovelhas que ele, de forma alguma, abre mão dessas ovelhas, porque ele morreu por elas, porque ele foi crucificado por elas, e elas são dele. O Pai deu essas ovelhas para ele, e ele agora cuida dessas ovelhas. Ele chega e fala assim: olha, as minhas ovelhas. É muito pessoal. A relação entre pastor e ovelha, querido, é muito pessoal. Não existe a ideia dentro do nosso relacionamento com Jesus de que ele é aquele Deus distante, aquele ser onipotente lá, sentado no trono no terceiro céu, e eu sou aqui longe, e talvez eu precise de um mediador mais condescendente, talvez um mediador mais humano, para eu poder chegar a Jesus. Jesus é esse mediador. Ele não está longe, sentado no seu trono, ele está perto de nós, e ele tão perto que essa relação, ele fala assim: são minhas ovelhas. Não são as ovelhas lá longe, não são as ovelhas que eu deixei para alguém cuidar. Ele fala, são as minhas ovelhas. Existe uma relação muito estreita entre o pastor e as suas ovelhas. Porque você é ovelha dele, querido, maligno, ele já não te toca. Porque você é ovelha dele, o diabo não tem mais legalidade sobre a sua vida. Porque você é ovelha dele, as maldições foram quebradas. Porque você é ovelha dele, você não está mais sobre o jugo do pecado e do diabo. Porque agora você é ovelha dele, e você está no seu aprisco. Vai comigo no verso 1 e 2 então. Em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus aqui ele apresenta um aprisco, certo? Com esse aprisco onde tem uma porta. E aí ele fala assim: olha, as ovelhas estão nesse lugar. E era muito comum no pastoreio, né, na atividade pastoril do Oriente naquela época, você tem um aprisco onde você colocava as ovelhinhas para dormir durante a noite. E às vezes não era só o seu rebanho. Às vezes os vários pastores colocavam os seus rebanhos no mesmo aprisco. E aí tinha-se um porteiro, ou o próprio pastor ficava ali na porta para proteger as suas ovelhas. E Jesus aqui ele vem falando desse aprisco, onde estão essas ovelhas ali dentro. Verso 3, vai comigo. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas. Olha de novo a intensidade, certo? Ele chama pelo nome quem, gente? As suas ovelhas. E aí há entendimento de que se ele chama as suas ovelhas, é porque provavelmente não tinham naquele aprisco somente as suas ovelhas. Então ele poderia se dizer somente assim: ele chama as ovelhas. Mas ele fala assim, ele chama as suas ovelhas, porque era comum ter outros rebanhos dentro do mesmo aprisco. Só que ele chega na porta e chama as suas ovelhas. E aí você vai ver a relação muito pessoal entre o pastor e as suas ovelhas. Poxa, mas como é que eu vou saber se... É muito interessante, como é que a ovelha sabe, né? Como é que chega, se tem ovelhas de vários pastores, ele chama, a ovelha atende, né? Olha o texto, vai para o texto de novo. 4, quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, olha como o texto vai enfatizando, que lhe pertencem,
vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. O pastor, ele chega no seu aprisco, querido, pode ter outras ovelhas ali, juntas naquele aprisco, só que ele chega do jeito dele. Ele vai chamar as suas ovelhas, e em primeiro lugar ele chama elas pelo nome. E ele vai chamar essas ovelhas pelo nome. E as ovelhas, sabe o que elas fazem? Elas ouvem a sua voz. Agora elas ouvem a sua voz porque elas conhecem a voz do seu pastor. E aqui tenha em mente que Jesus é esse bom pastor. E ele fala, olha, eu tenho ovelhas. Essa relação muito pessoal. E a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, porque ele chama pelo nome. E ela pertence a ele. Existe essa relação muito forte. Como é que você sabe que você é uma ovelha do Senhor? Como é que você sabe que você é uma ovelha desse aprisco de Jesus? Em primeiro lugar, ele te chama pelo nome. É muito pessoal esse relacionamento. É muito íntimo esse relacionamento entre o pastor e a sua ovelha. Querido, chamado eficaz de Deus. Quando Deus chama você, Ele não joga e fala assim, qualquer um. Ele está pensando em você. O Evangelho, ele vem e chama você. E toca no teu coração, é muito específico. Ele sabe o teu nome, ele conhece você, ele te amou antes da fundação do mundo. Ele pensou em você quando Cristo morreu na cruz. E ele chama você agora, é muito pessoal. Ele chama você por um relacionamento. Porque o texto diz aqui, queridos, que ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas o conhecem, o seguem, porque sabem quem é ele. E esse conhecer aqui vai muito além de entendimento intelectual, ok? Muito além da percepção, daquele conhecimento perceptivo. Eu conheço o Neto, porque a gente foi apresentado um dia, e nós viramos amigos, eu conheço. É muito mais do que isso. Você lembra em Gênesis 4, 25? Se você for dar uma olhadinha, estava lá a história de Adão e Eva, certo? Abel e Caim vai, mata Abel, e aí diz o texto no 4, 25 o seguinte: e Adão voltou a conhecer a sua esposa, e ela lhe deu outro menino. Peraí. Ela foi apresentada de novo? Parabéns, boa noite, você é Eva. Joia, você vem sempre por aqui, né? Estou aqui sempre nesse jardim, Deus me colocou aqui. Lógico que não. Esse conhecimento é além do conhecimento cognitivo, do conhecimento de intelectual. Esse conhecimento é algo íntimo, é algo de uma relação íntima entre duas pessoas. E ali então Adão conheceu de novo a Eva, e ela deu-lhe outro filho. Você sentiu a intimidade da palavra conhecimento, certo? Então conheceu. Aí o texto depois, mais para frente, em Mateus 7, 23, diz assim o texto, que naquele dia, muitos vão estar diante de Deus e falar assim, mas Deus, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu falei outras línguas, no teu nome eu fiz isso, isso e aquilo. E Jesus vira para eles e falou o quê? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Conhecimento não é que Jesus não conhecia intelectualmente. Lógico que ele conhece todas as pessoas. Ele sabe o que passa dentro do ser humano. Mas esse conhecer, essa relação íntima do pastor com a sua ovelha. E ele fala, apartai de mim, porque eu não te conheço. Eu não tenho essa relação com você. Eles não tinham. Então esse conhecer é algo mais íntimo e profundo. E aí quando você vem com essa ideia para o texto de João, ele fala assim, olha, as ovelhas conhecem o seu pastor, elas conhecem a voz do seu pastor, e ele as conhece porque as ovelhas são dele. É um relacionamento íntimo, querido. Que tipo de relacionamento? Pula lá para o 14 comigo. Olha, ele fala assim, olha, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Olha de novo, e as minhas ovelhas me conhecem. É uma relação, como assim? Com a profundidade. 15, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Da mesma forma que essa relação de conhecimento do Pai para o Filho, essa relação íntima de amor entre os dois, entre Pai e Filho existe, da mesma forma existe essa relação de Cristo com o pastor, com as suas ovelhas. É muito mais do que conhecimento, querido, é um amor íntimo, é um relacionamento profundo que ele tem com as suas ovelhas. E essas ovelhas são dele. A questão é, nós somos ou não ovelhas dele, desse aprisco? Será que eu tenho esse relacionamento com ele ou não tenho? Porque Jesus é um ser igual, maravilhoso Senhor. Mas a questão é, será que eu estou em relacionamento com ele? Será que eu conheço a sua voz? E ele me conhece, do termo, da forma bíblica? E é isso que eu e você devemos pensar. E ele chama você pelo nome.
Ele um dia alcançou o teu coração. Um dia você estava ouvindo a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E os teus olhos, o Espírito Santo abriu os teus olhos. E você falou assim, uou, eu creio. E ali você começou um relacionamento com Deus. E é onde as pessoas se enganam, porque muita gente vive religiosidade. Se eu cumprir isso, isso e isso, eu estou ok com Deus. Deus não se... A Bíblia diz que todos os nossos atos, queridos, são para Ele como trapo de imundície. Deus não vai se surpreender com a tua oferta. Deus não se surpreende com as tuas boas obras. É muito pouco perto do que o pecado fez com você. É muito pouco. É muito pecado, é muita sujeira dentro de mim e de você. E nada do que eu e você possa fazer vai chegar aos pés daquilo que deveria ser feito. Porque o padrão é muito alto. É santo, é puro, é limpo. E a gente tenta oferecer essas coisas para Deus, como fala assim, Deus, olha, aceita e me dá essa salvação, porque eu fiz. Não é assim. Tanto não é assim que Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. Por isso que Ele precisava vir, querido. Porque eu e você, nossas obras não davam. Nossas obras iam muito aquém. E aí Ele que é perfeito, que é santo, Ele falou o que ele fala ali no verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la. 18. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Deus não foi e crucificou Jesus. Jesus se deu. Amém. Porque Ele amou você. Ele sabia que eu e você não poderíamos pagar. Eu e você nunca teríamos esse relacionamento de amor com Ele, porque nós somos pecadores. Ele falou assim, eu vou dar a minha vida por eles. E Ele veio, encarnou, se fez homem como eu e você, mas sem pecado. Tudo para que você pudesse agora chegar até Deus e conhecer esse relacionamento, esse relacionamento íntimo. Cuidado com a religiosidade. Cuidado. Eu vou na igreja, pastor. Isso não diz nada. Diz muita coisa, mas também não diz nada. Eu faço boas obras. Ótimo para você. Mas diante de Deus, ele precisa ter uma transformação. Precisa ouvir o chamado dele e falar assim, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eis-me aqui. Eu creio. Eu me coloco aos seus pés para você começar esse relacionamento. Porque ele conhece a voz do seu pastor, e o pastor conhece quais são as suas ovelhas. Existe um relacionamento muito estreito. Volta lá para o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas fazem o quê? Me seguem. Deus ele te chama para uma primeira característica. A segunda característica, será que eu sou ovelha desse aprisco? Você o segue. As ovelhas ouvem a voz dele e o seguem. E aqui entra de novo uma dimensão um pouco mais profunda da palavra. Assim como conhecer não é algo somente intelectual, mas é esse relacionamento íntimo, ouvir não é só usar a tua audição aí não. Mas ouvir está ligado com o quê? Com obediência. Eu sigo o meu pastor. O meu bom pastor, ele me chama. Ele está no aprisco, ele chega no aprisco. Ele chama as suas ovelhas conhecem a sua voz e fazem o quê? E o seguem. E ele leva ela para fora, como diz o texto, verso 4. Quando tira para todas as ovelhas que lhe pertencem, ele vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Então elas ouvem, elas obedecem ao Senhor. Nunca seguirão outro. Olha o verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Esse aqui é o contexto da passagem. O que estava acontecendo antes de João 10? Os fariseus, os judeus, eles estavam falando, olha, não segue a Jesus não, esse cara não dá. Ele fala contra a lei, ele fala contra os profetas. Tanto que volta um pouquinho no 9:22, olha o que o texto diz. Mesmo João 9:22, uma página para trás só. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus. Olha lá. Pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Existia uma grande força contrária, lógico, a Cristo Jesus. E aí eles estão falando, se você acha que você vai ser expulso da sinagoga, você não tem mais parte com a gente. E nesse contexto é que Jesus vem falando, olha, tem ladrão e tem assaltante aí. O bom pastor, ele leva as suas ovelhas para fora. E elas não vão seguir a voz de outro, do estranho, desses fariseus e judeus aí que estão falando contra mim. É esse o contexto, certo? Porque o ladrão, ele faz o quê? Diz o verso 1, ele vai para outro lugar, ele não entra pela porta.
E aí Jesus, ele faz uma outra metáfora, ele fala assim, eu sou a porta. De bom pastor ele é a porta, no mesmo texto. Ele fala, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, achará pastagens, vai ter descanso. Aquele que entrar por mim vai ter pastos verdejantes. E remete lá ao Salmo 23, certo? Ele é o pastor do Salmo 23. E nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigere a minha alma. E ele fala, se você entrar por mim, eu sou a porta. Se você entrar por mim, você vai alcançar pastagens, vai ter descanso para a sua alma. É Jesus, querido. E os fariseus não sabiam, não queriam isso. E não queriam entrar pela porta. Por isso eles queriam passar por outro lugar. Verso 1. Aí Jesus chama eles de ladrão e salteadores. E aí a gente cai no verso 10, que é um verso até muito conhecido, mas mal interpretado. Que diz lá, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A gente geralmente associa isso com o diabo, não é? Mas o texto não é assim. No contexto, quem é esse ladrão, que é o mesmo ladrão e salteador do verso 1, são exatamente esses judeus que estavam tentando levar o povo para longe de Jesus. Por que não é Satanás nesse texto? Porque depois, um pouquinho mais para baixo, no verso 12, eu tenho outra referência. O mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é o pastor. De modo que quando vier quem? Quando vier o lobo, verso 12, quando vier o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Então eu tenho uma outra figura, que é o lobo. Essa é a figura de Satanás. Ele é um lobo que tenta destruir as ovelhas. Mas esse ladrão e assaltante que vem, não é o próprio Satanás. Lógico que é usado pelo Satanás, mas eles são esses falsos mestres que tentam entrar não pela porta, não por Jesus, mas tentam entrar pelos laterais para tentar tirar a ovelha. E aí eu e você estamos no meio de um aprisco, ovelhas do Senhor, chamados por Ele, ouvimos a voz dele, estamos aguardando Ele chegar, porque o pastor ele vai chegar e ele vai chamar as suas ovelhas, e quando Ele chamar você vai reconhecer a sua voz e vai segui-lo. Mas enquanto isso, querido, existem falsos mestres que estão tentando entrar por outro caminho, não estão entrando pela porta que é Cristo. Eles tentam outros caminhos para tirar você dali. E aí Jesus fala, tome cuidado com eles. Tome cuidado com eles, eles vêm para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Pula lá de novo para o 28. Então 27, só recapitulando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Primeira característica, eu sou uma ovelha do Senhor. Ele te chamou. Você foi tocado pelo seu Santo Espírito. Segundo, você segue, porque as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, como característica daquele que é a ovelha dele. 28. Olha agora a consequência, que maravilha. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Isso não é incrível, querido? Isso não é incrível? Como igreja, nós temos uma doutrina bíblica reformada chamada perseverança dos santos. Nós cremos que você pode sim ter a certeza da tua salvação. Cremos sim que você pode sair daqui e falando assim, misericórdia, mas se eu morrer ali, eu vou estar com o Senhor. Eu creio que se hoje eu estiver lá em casa, à noite, a trombeta soar, eu vou subir. Amém. Isso é uma perseverança dos santos, não porque eu sou o cara, mas porque Jesus é o cara. Amém. Não porque eu faço as coisas para merecer subir. Amém. Você não sobe por merecimento, você sobe por graça. Amém. Porque se por merecimento você não ia subir, você ia descer, se podemos dizer assim, certo? Você não vai aos céus ou é arrebatado. Tem que vigiar, perseverar. Lógico que tem, mas isso é resultado da tua fé. Não é a causa, o mérito que vai te levar para lá. Então você pode ter certeza da tua salvação. Os cânones de Trento, do Concílio de Trento, nós estamos já nos 500 anos na Reforma esse ano. Aí o documento que foi praticamente levantado pela Igreja Católica Romana contra o movimento protestante foi feito no Concílio de Trento. E o Concílio de Trento diz, ao contrário, ele fala assim, é impossível que alguém saiba e tenha certeza da sua salvação. Nós vamos dizer, é possível. Por quê? Porque a Bíblia diz muito claramente, dentre alguns textos, ela fala assim, eu lhes dou a vida eterna. Jesus fala, é as minhas ovelhas, os outros, aí você pode falar, mas as minhas ovelhas, eu dou para elas a vida eterna, já é dela, já é sua. Se você foi chamado, se você é sua ovelha, do seu aprisco, você ouve a sua voz, você o segue, você tem a vida eterna. Você não vai adquirir a vida eterna. Se você se esforçar, você ganha a vida eterna. Você já tem a vida eterna, ela é sua, é o que o texto diz. E detalhe, o que o Senhor Jesus diz, ninguém
vai poder te arrancar das suas mãos. Queridos, vamos para o grego? Vamos para o grego? Ninguém sabe o que significa? Ninguém. Olha aqui. Coisa linda, né? Muito lindo, certo? Bem erudito, acadêmico. Estuda 10 anos para saber disso. Ninguém significa ninguém. E aí quando você fala assim que ninguém vai arrancar você das mãos dele, querido, ninguém é ninguém. O diabo não tem poder de arrancar você da mão de Deus, não. O pecado não tem, nem você mesmo tem poder para te tirar das mãos de Deus. Porque você é dele, ele te selou com o Espírito Santo da promessa. E esse selo é irremovível, intransferível, e não pode sair, não pode ser lavado, não pode ser tirado, porque ele foi escrito com sangue marcado na cruz do Calvário, querido. Você é dele. Ele não vai te deixar, ele não vai liberar você. Ele não vai falar assim, se você quiser você vai. É dele. Você é meu, o Pai te deu, o Pai me deu você. E ele fala assim em João 6, e essa é a vontade de Deus, que o Pai, que eu não perca nenhuma das ovelhas que ele me deu, nenhum daqueles que ele me deu, que eu não perca nenhum, mas que eu faça o que? Eu ressuscite no último dia. Jesus fala, olha, essa é a vontade de Deus, que eu não perca nenhum. Se você fala que Jesus, que você perde a tua salvação, meu querido, se você fala que por causa dos seus pecados você perde a tua salvação, é a mesma coisa que você está falando assim, Jesus não me segurou. Jesus, a vontade do Pai é que Jesus não perdesse, mas ele perdeu. Mas é que eu quis. Tu é mais forte que Deus? Tu é mais poderoso que Deus por acaso? Olha o que o verso 29 enfatiza. Ele fala, eu dou a vida eterna e ninguém vai arrancar da minha mão. Verso 29. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. É maior do que todos. Ninguém pode te arrebatar das minhas mãos. Ele enfatiza de novo. Só para o palmeirense ficar esperto e saber disso. Certo? Que ele não vai sair das mãos de Deus. Porque Deus é mais forte do que todos, querido. Você está nas mãos dele, você não sai. Essa é a promessa de Deus. As suas ovelhas têm a vida eterna e ninguém vai te arrancar das mãos dele. O aprisco tem um detalhe. Diz o texto que tem um porteiro lá. Ele fala assim, verso 3. A este o porteiro abre. Quando chega o pastor, o porteiro abre isso. E as ovelhas ouvem a sua voz e a chama pelo nome. E ele leva as ovelhas para fora. E aí tem muita discussão em cima de quem é esse porteiro, quem é esse cara, poxa, que é um porteiro que vai deixar Jesus vir pegar as suas ovelhas e tudo mais. E os melhores comentaristas eles chegam a afirmar que esse porteiro, querido, é uma metáfora, é uma parábola que Jesus está falando, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai apontar sempre para o Pai, para Cristo, perdão. Vai apontar sempre para Cristo, e aí Cristo chega, e ele então toca os corações, e ele leva e encaminha as ovelhas até Cristo. Ele move o coração do pecador para que o pecador chegue a Cristo, né? Ele é esse que viabiliza, né? Que toca o nosso coração. Então muitos dizem que esse porteiro é o Espírito Santo. Eu fico pensando, a gente pode só especular, o texto não diz claramente, mas se esse porteiro é o Espírito Santo, quem são esses ladrões que vão me arrancar dali? O Espírito Santo ser um porteiro, Jesus o bom pastor, ainda eu acho que ainda vai ter algum ladrão que vai me roubar. Eu que sou ovelha do Salvador, querido, é menosprezar muito o poder de Deus. E saber que esse é o bom pastor. Que Jesus ele vai falando ali, deixa um pouquinho comigo, 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não pertence à ovelha, aqui Jesus coloca um outro cara, uma mesma figura ainda do ladrão e do assaltante, certo? Que é a figura do fariseu, que achava que era o conhecedor da lei, que era o cara, o líder de Israel, que levava a turma para a vontade de Deus. Jesus fala, chama de mercenário. O mercenário, a quem não pertence às ovelhas, não é o pastor. De modo que quando vê o lobo vindo, sai correndo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e as dispersa as ovelhas. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Só que Jesus fala, eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tanto que se desgarrar de uma, o que ele faz? Ele deixa as 99 e vai em direção a uma. Olha do tanto que você está nas mãos dele, que ele vai deixar as 99 e ele vai correr atrás daquela uma que se desgarrou. E não desgarra do aprisco. Estava durante o dia, ela se desgarrava durante o dia, quando ia levar comida, né, quando ia comer no pasto verdejante, nas águas tranquilas. De repente, uma ovelhinha meio assim, né? A minha palmeirense saía e tal. Eu recebi um vídeo essa semana de uma ovelha
Bateu no seu pastor, alguém mandou isso. Assim, vida, pastor não é fácil. Aí está o pastor assim, né, cuidando da ovelha, vê uma ovelha por trás. Mas é um ovelhão aquele negócio, viu? Parece uma bode, sei lá o negócio. Aí dá nas costas do pastor cai uns 2 metros para frente. Falei, Jesus matou o cara, porque foi muito forte. Aí ele está assim, ó, capengando, ele levanta, sabe o que acontece? Lá vem abençoada de novo. Ele ajunta a cabeça na coluna, faz aquela coisa reta, né? Pá! E aí, quando eu pensei que o pastor já tinha acabado, ele levantou de vez, tentou chutar a ovelha, e a ovelha vem pela terceira vez, e o vídeo acaba porque eu acho que o cara não deve ter continuado mais a fazer vídeo, essas coisas assim, né? Mas assim, é lógico que existem ovelhas que precisam de um puxãozinho de orelha. Eu e você às vezes precisamos ou não? Eu e você precisamos muito de puxão de orelha, viu? Lembra do salmo do pastor de novo? A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado é a parte de cima, sabe? Boa, né? Quando o Thiago está lá, ele puxa, não, o Thiago não, desculpa. O Ciro, né? O Ciro pode, né? Pega a parte do cajado e puxa de volta. Agora a vara, sabe onde que é? É outra ponta, viu? E sabe o que uma vara faz? Era muito costume do pastor, sabe fazer o quê? A ovelhinha vai e foge. Aí vai com o cajadinho, puxa, aí ela foge de novo. E aí vai e puxa de novo. Chega uma hora que cansa, sabe o que ele faz? Ele pega a vara, pega o joelhinho dela, com a vara aí, quebra. Aí ela não foge mais. Aí o menino fala, você não me ama mais. Pelo contrário, pra você não cair na boca do lobo. Você estava indo lá pro covil do lobo, eu quebrei teu joelho, e agora eu te pego no meu colo e te trago aqui pro aprisco de novo. Então para de lamentar e chorar a Deus, porque joelho quebrado, sara, obedece o teu Senhor, e aí as coisas vão ser bênção na tua vida, certo? Deixa Deus quebrar esse joelho teu, essa dura serviço sua, vai servir ao Senhor, vai orar, vai buscar a face de Deus, deixa de ser domingueiro só, certo? Mas vem para o aprisco do Senhor, porque daí Ele pode cuidar de você e tratar. Porque lá fora, querido, é ladrão, é assaltante, é o lobo, e se você pertence ao Senhor, Ele não vai te deixar, Ele vai trabalhar na sua vida. E esse trabalhar dele, às vezes envolve dar um cutucão em você, porque ele te ama, Ele te ama. Verso 16, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco de Israel que ele está ali, tem outras ovelhas, e aqui entra eu e você, querido. Está vendo? Tem ovelhas fora desse aprisco, ovelhas dele que estão em outro aprisco. Aqui no caso o aprisco, ele está nessa comunidade de Israel. Não é todo mundo que é Israel que é aprisco dele, que é a ovelha dele, mas alguns são, assim como outras ovelhas que estão em outro aprisco, eu e você. E aí ele fala, ainda eu tenho outras, os gentios, né? Outras ovelhas que não são desse aprisco, e a mim convém o quê? Eu vou agregar elas, eu vou trazer elas para mim, eu vou trazer. Ele é esse que vai atrás de você. Ah, pastor, então você está me vendo então que, de novo, sempre tem um palmeirense que pergunta isso, é incrível. Fala assim, quer dizer então que se eu não pego minha salvação, eu vou cair na gandaia? Sempre tem um que pergunta isso. Se às vezes eu estou seguro, Jesus não me larga, então, o Oktoberfest está chegando, pastor, vai ser joia. Se eu tiver naquela Oktoberfest, vou orar para que Deus bota a mão sobre você e quer teu joelho. E aí você está lá na bem bom, e a TV te pega ainda, né? Aquela coisa na mão ainda, aquela coisa horrível. E aí você fala assim, não quer dizer que agora eu caio na gandaia, vou para o Oktoberfest, faço a festa. Querido, a ovelha segue a voz do seu pastor. Ela segue a voz do seu pastor. Isso não é seguir a voz do seu pastor, isso é seguir a voz do estranho, não do seu pastor. 1 João 3,9 diz o seguinte, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Quem é de Deus não vive na prática do pecado. Porque peca, está pecando, é um acidente na vida, mas não é uma prática. Não é uma prática. Então esse negócio vai cair na gandaia, você precisa rever se você é ovelha dele, talvez nem ovelha dele você seja. Romanos 6 diz, que diremos pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma, Paulo fala, como é que nós que morremos para o pecado, vamos ainda continuar vivendo nele? O cristão salvo, aquele que serve a Jesus, ele ouve a voz do seu pastor e segue. Queridos, não há ninguém comparado com o nosso Salvador. Verso 27 e 28, ninguém comparado com Jesus. E ele, de todos os títulos, ele vem e se coloca como bom pastor. Como bom pastor. E ele fala dessa relação da ovelha com o pastor.
Em primeiro lugar, existe uma relação íntima. Como é que eu sei que eu sou sua ovelha? Ele me chamou pelo nome. E querido, eu quero entender que Deus está chamando você hoje pelo nome. E aí é só você que sabe no teu coração, isso é muito pessoal. Não vou falar que é dessa forma ou daquela forma, isso é muito pessoal. Ele toca o teu coração e você responde com fé. É seu. Não estou falando para você, querido, trocar de religião, de trocar de igreja, nada disso. Estou falando para você ter um relacionamento com Cristo. Porque ele é capaz de pegar os seus pecados e limpar todos eles. Para você chegar diante de Deus agora, em Cristo, e poder ter esse relacionamento, experimentar esse amor, essa alegria, essa paz, essa graça. Nós queremos que é por meio de Cristo, porque Ele falou isso. Eu sou o caminho. Eu sou o Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, Paulo diz. Então nós cremos dessa forma. Então talvez Deus esteja chamando você hoje pelo nome. Pastor, Ele já me chamou, já ouvi o seu chamado e respondi com fé. Glória a Deus. Segundo passo, então, você está seguindo? Está ouvindo a sua voz e Ele está tirando você da prisão que você está indo? Ou você está embaçando, fugindo, querendo ser quebrado no joelhinho? Ele vai atrás de você, porque ninguém arrebata você das mãos dele. Ninguém te arrebata. Mas Ele vai atrás de você. Ele vai atrás de você. Então são 2 pontos dessa relação que eu quero que você medite comigo nessa noite. Quero convidar você a abaixar a sua cabeça para a gente orar. Para orarmos juntos. Nós estamos hoje diante da mesa do Senhor, querido. É um memorial que nos remete ao sacrifício de Cristo, ao sacrifício que Ele nos comprou. E toda vez que você sentar nessa mesa, eu quero que você se lembre que nada, ninguém pode te arrebatar das mãos dele. Você é dele, você pertence a Ele, você foi chamado para Ele. Então que tal consagrar a tua vida a Ele? Para Deus, eu paro de lutar, eu paro de resistir, eu sou o Senhor, eu sou tua ovelha, eu sou tua ovelha. Eu sou tua ovelha. Então, em primeiro lugar, se você veio essa noite aqui e nunca respondeu, você entende que Deus está te chamando nessa noite. Ele te chama para um relacionamento, Ele não te chama para uma religião. Ele te chama para um relacionamento. Conhecer quem é Jesus, andar com Ele, ouvir a sua voz, conhecê-lo e ser conhecido por Ele. Essa é a vontade de Deus, que você conheça Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então nessa noite você fala: Deus, eu quero conhecer o Teu Filho Jesus. Perdoa os meus pecados, eu me entrego em Tuas mãos. Então, se entre você e Deus, não cabe a nós, ninguém aqui forçar nada, nem podemos. É você e Deus. Então, enquanto nós começamos a cantar ao Senhor, fique em um espírito de oração. Se você quer entregar então a tua vida a Jesus nessa noite, fale com Ele, fale: Deus, perdoa os meus pecados, eu quero me relacionar, quero ser tua ovelha, ovelha dessa pessoa. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Quero conhecer você. Se você ainda, gentileza, só para não constranger, de cabeça baixa, olhos fechados, por gentileza. Se você nessa noite quer tomar uma decisão ao lado de Cristo, queria convidar você a só levantar suas mãos onde você estiver, uma das mãos.
Só para a gente orar por você. Se você nessa noite falar assim, olha, eu quero, Jesus, te seguir, eu quero ser a tua ovelha. Levante suas mãos para que a gente possa orar por você. Levante tua mão, querido. Obrigado, Deus te abençoe. Louvado seja o teu nome. Levante sua mão, querido. E tua mão também, querida. Louvado seja o Senhor. Pode baixar. Mais alguém, querido, quer hoje começar um relacionamento com Cristo? Nós fizemos isso um dia, viu? Não era? É entre você e Deus, é entre vocês dois. Mas é algo que você precisa fazer. É pessoal. É um relacionamento da ovelha com o seu pastor. Então essa é a noite. Não resista, querido. Se entregue. Se entregue. Se você nessa noite já ouviu esse chamado, se você quer renovar os seus votos, que fala, Deus, eu não tenho seguido como eu deveria, o Senhor tem falado, tem me chamado da porta do aprisco, e eu às vezes fico resistindo a isso. Se você quer renovar os seus votos, eu queria convidar você a ficar de pé onde você estiver, renovando os seus votos com o Senhor. Fique de pé onde você estiver e nós vamos continuar cantando ao Senhor. Eu já estou aqui de pé com vocês, mas fique de pé, renove os seus votos com o Senhor. Eis-me aqui, das riquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha mão mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser meu racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a mais me deixar. Vamos colocar todos de pé, querido. Vamos colocar todos de pé. Gostaria de orar por esses irmãos.